Bem, pessoal, hoje eu estou aqui com a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo, e com você? Joia, graças a Deus. A Raíssa ela veio para manutenção no colete Milwaukee. Nós fizemos uma reforma no colete da Raíssa. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Raíssa. Eu tenho 17 anos e estou com o colete há 2 anos e 10 meses. No início foi muito difícil a adaptação, mas com o pensamento de que isso era só uma fase, que é pro meu bem, que a minha saúde vai melhorar totalmente, eu fui superando aos poucos e foi tudo melhorando, porque o psicológico é o que manda na gente. Então a gente entendendo, a gente ter essa mentalidade de que é só por um período, é só por uma fase, tudo vai melhor. Como que foi, assim, receber esse diagnóstico médico da escoliose? Como que foi a sua vinda à ortopedia técnica para estar confeccionando o colete de Milwaukee? Como que foi, assim, esse primeiro momento? No início foi muito difícil. Eu fiquei particularmente muito assustada. Eu nem sabia o que era escoliose. Mas depois de pesquisar mais a fundo, eu vi que tinha tratamento, tinha solução. Então o médico me encaminhou para o ortodil e eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. E assim, eu vi que não tinha nada do que me preocupar e nada do que a ter medo. Raíssa, uma dúvida muito frequente que os pacientes que recebem o diagnóstico de escoliose e tem, né, o pedido, digamos assim, do colete, que seja o colete de Milwaukee ou que seja o colete OTLS, que é a dúvida com relação a dormir com o colete, Raíssa. Conta um pouquinho pra gente como que foi, assim, para se acostumar e como que é para dormir com o colete. No início, pra dormir, eu fiquei assim, gente, será que eu vou dar conta de dormir com o colete? Mas eu mal sabia que era a parte mais tranquila do dia. Dormir com o colete é muito mais fácil do que ficar no dia a dia com ele. Muita gente pensa assim, é impossível dormir com o colete. Mas não, gente, não tem o que se preocupar. Dormir com o colete é super tranquilo. Você fala muito a respeito dessa questão estética com o colete, que a gente sabe que é o maior desafio, né? E acompanhando as suas redes sociais, eu observo que você trabalha muito isso, né? A questão da roupa, como se vestir com o colete. Então, eu sou uma pessoa assim, que ligo muito para a aparência, então eu fiquei muito preocupada assim, gente, todo mundo vai me olhar, todo mundo vai me criticar, a gente não pode olhar esse ponto, então a gente tem que tentar sempre ver o lado positivo das coisas. Então foi aí que eu decidi começar a gravar os vídeos e a montar os looks, porque eu já estava usando o colete, então eu tinha que arrumar uma forma, né, de deixá-la aquela situação mais agradável, para eu encarar ela melhor. Então foi assim que eu encontrei um jeito de melhorar, né, assim, me sentir melhor nos looks. Os pacientes normalmente eles questionam o médico, não é? Eles me questionam com relação a essas dúvidas. Então é muito bacana essa oportunidade que nós estamos tendo de a Raíssa falar abertamente dessas questões para vocês. Você chegou a sentir dor durante o uso do colete? Ou é um incômodo? Como que foi essa questão assim? Eu senti dor, sim. Eu sempre tentava superar aquilo, porque se não há dor, não há melhora. A gente precisa passar pelo processo, a gente precisa passar pelaquela dor para que a gente saia mais forte ainda dessa fase. Você falou da dificuldade do uso do colete em relação à dor. E com relação ao resultado, eu vi que você fez um post falando um pouquinho a respeito do ângulo de Cobb, né, que seria o ângulo principal em relação à sua curva escoliótica. Como que foi esse benefício? Existem essas dificuldades, mas existe também um resultado com relação ao uso, né? E a adesão ao tratamento com o uso do colete. Como que foi essa questão do ângulo, do resultado com o colete? Há quanto tempo mesmo com o São colete? 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses com o colete. Como que está sendo assim? O resultado foi melhor do que o esperado, porque o que a gente esperava era só manter o grau da curva, né? E eu acabei reduzindo o grau da curva. Eu estava com 33 graus no início e no último raio-x que eu fiz, eu estava com 7 graus. De 33 para 7 é uma diferença enorme. Como vocês já devem saber, a escoliose ela é progressiva, então se a gente não cuidar, vai ter uma piora. Então chega a casos de precisar de cirurgia. Então é melhor você usar algo aí por 3 anos do que você ter que precisar de fazer a cirurgia e ficar, né, com os parafusos e os ferros pro resto da vida. Outra pergunta recorrente
é com relação ao tipo do colete. Pesquisando a respeito do tema, conversando com os profissionais, com o seu médico, houve essa dúvida com relação ao tipo do colete? Porque hoje nós sabemos que existem basicamente os dois coletes mais usados para o tratamento conservador da escoliose. É o colete OTLS, né? Colete toracolombar, também conhecido como colete Chanot ou colete 3D, e o colete de Milwaukee. Então é muito comum essa dúvida dos pacientes. Como que fica essa questão para você em relação ao tipo do colete para o seu tratamento? Assim como existem vários tipos de colete, também existem vários tipos de escoliose. Para cada caso, existe um tratamento indicado. E a minha escoliose, ela já estava bem avançada, então ela precisava de um tratamento mais rigoroso. Conversando com um médico que é especializado em coluna, ele me disse que o tratamento ideal para o tipo da minha escoliose seria o uso do colete Milwaukee. Realmente é uma dúvida muito frequente para os médicos em pesquisas, né? Para mim, enquanto profissional que trabalho com o desenvolvimento e fabricação da órtese, poxa, Kennedy, será que eu posso usar o colete 3D? Eu posso usar o colete OTLS? Eu posso usar, né, o colete, enfim, de Boston, bivalvado? O profissional que vai estar fazendo a prescrição do colete é quem vai estar julgando qual que é o colete mais adequado para aquele paciente. Então não é simplesmente uma questão de estética, não é, Raíssa, de conforto. Até porque não adianta nada você querer usar aquele que é mais bonitinho e não resolver nada para o seu caso. Então você tem que usar aquele que é ideal para o seu tipo de escoliose. Se é uma escoliose dupla curva, se é uma escoliose de uma única curva, se é uma escoliose acentuada, se é uma escoliose mais leve, mais sutil, se é uma escoliose alta, se é uma escoliose baixa. Então a escolha do colete, ela é do médico. Então o profissional ele vai estar fazendo, né, na análise clínica todas as avaliações necessárias para estar fazendo a prescrição do melhor colete para aquele paciente. Gente, uma frase da Raíssa: com colete e com postura, sem colete, né? E sem postura. Raíssa, ela é exemplo para todos nós. Então foi por isso que a gente hoje ocupou um pouquinho do tempo dela para estar fazendo esse videozinho, justamente para a Raíssa servir de exemplo para quem recebeu esse diagnóstico, quem tem, né, a necessidade do uso do colete ortopédico, e te parabenizar, Raíssa. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo acolhimento, pelo carinho. Muito gratificante para a gente que passa por essa situação ser bem acolhido. Obrigado.